momento para enfatizar a segurança do paciente e as iniciativas desenvolvidas em nosso país. É uma forma de compartilhar conhecimento e práticas seguras, além de divulgar o papel dos serviços, profissionais e universidades na promoção da segurança do paciente. Vários países já realizaram campanhas com a finalidade de conscientização da importância do tema. Cada um de nós pode melhorar a segurança do paciente, seja profissional de saúde, usuário, acompanhante ou outros. E hoje nós recebemos a nossa convidada, a enfermeira Andressa Dias, que atualmente é coordenadora de enfermagem do Hospital Memorial, ela que é especialista em gerência de serviços de enfermagem, mestre da linha de pesquisa, gestão da qualidade e segurança do paciente e coordenadora da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, REMBRAES, Núcleo Maringá e Polo Paraná. Andressa, seja bem-vinda. É uma honra ter você conosco essa noite. Agora eu passo a palavra a você. Muito obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento e estamos curiosos para saber quais são os desafios atuais para a promoção da segurança do paciente. Olá, pessoal. Muito boa noite. Que honra estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre o tema, principalmente nesse mês tão especial, uma data assim que é tão importante fazer menção, já que já faz 10 anos em relação à criação desse programa, a institucionalização desse programa no país. Estar aqui no Hub também é muito bom. Estive participando lá da primeira reunião, quando a proposta do Hub foi apresentada. Precisei me afastar um pouquinho por questões pessoais, mas é sempre muito bom estar aqui com esse grupo, e que eu espero demais também estar contribuindo cada vez mais, porque sei também do propósito desse projeto, já é nítido o quanto que nós avançamos com a presença do Hub aqui no ecossistema de saúde de Maringá, e tenho certeza que cada vez mais tem conquistas aí a caminho, né? Então, agradeço imensamente pelo convite, é uma honra mesmo, de verdade, e falar dos desafios, né, depois de 10 anos da criação do programa, aqui hoje é realmente para gerar algumas reflexões, porque tem algumas questões que são bastante complexas, né, alguns temas que eu vou estar falando um pouquinho mais no decorrer dos slides, então é mais assim para poder despertar mesmo, fico à disposição depois para trocar experiências, informações, em questão das perguntas. Espero que seja uma noite assim de troca mesmo, e que esse conteúdo agregue a cada um de nós e nas instituições onde nós estamos. Eu vou compartilhar aqui a tela, peço somente que vocês me confirmem, tá bom? Se por acaso já está disponível para todos visualizarem. Deixa eu só... Todos já conseguem visualizar? Sim, Andressa. Ótimo, então, muito obrigada, pessoal. Então, para que a gente possa falar dos desafios atuais, acho que é sempre muito válido a gente pontuar quais eram, né, e ainda são, os desafios quando o programa foi lançado. Lá, então, em 1º de abril de 2013, o que já se via como um grande desafio, não somente no tema de segurança do paciente, mas pensando no sistema de saúde, no contexto de saúde que o Brasil estava vivendo naquele momento. É sempre importante fazer um recordatório que o principal deflagrador nas discussões desse assunto foi a publicação do relatório americano Errar é Humano, que foi no ano de 1999, e no Brasil, a construção sólida de uma referência, né, de algo que de fato nos desse um norte de como está trazendo essa discussão nos nossos serviços de saúde, acabou sendo em 2013. Então, tem diferenças em relação a contexto, pensando quando que isso começou no nível internacional e depois veio para o Brasil, e nós que somos da área da saúde, ou até mesmo atuamos em áreas relacionadas à saúde, também temos uma noção de que, pela extensão do nosso Brasil, falar de segurança do paciente também pode ter contextos diferentes, questões
de prioridade, ou até mesmo que talvez em outras realidades estejam um pouco mais avançadas, outras nem tanto. Então, é um tema complexo, porque a própria saúde é um ramo muito complexo, é dinâmico. Então, Passamos, né, recentemente por uma pandemia que deixou muito bem Andressa, claro o quanto que realmente é imprevisível e é necessário preparo e, principalmente, segurança Andressa, do paciente, ele tem que ser alicerce de todas as ações, de todos os serviços. Andressa, só um pouquinho, eu acho que o Heitor quer conversar contigo. Ah, sim, perdão. eu acho que não está no modo apresentação, aí para a gente não estar passando a Ah, tela. entendi. Eu acho que eu sei do que se trata. Deixa eu ver aqui. Acho que agora foi, né? Acho que agora sim. Isso, agora Ah, então foi. sim. É porque para o Zoom às vezes pede um formato diferente, gente. Peço desculpas. Então, é necessário fazer uma discussão pensando em segurança do paciente como um alicerce, a cultura sendo um alicerce para todas as práticas, todos os processos, e pensando em quais resultados que nós queremos alcançar. Então, quais são os desafios já existentes, seja lá em 2013, talvez até mesmo ainda hoje? Primeiramente, a questão do engajamento. E aqui é o engajamento num contexto bem amplo, porque às vezes a gente até pontua, o profissional médico não é tão engajado, o líder não é tão engajado. E, na verdade, a questão do engajamento sempre precisou ser muito bem trabalhada com os diversos atores envolvidos na área da saúde. Seja os profissionais, seja os gestores, seja as instituições diretamente ligadas à área da saúde ou que talvez forneça algo a essas áreas, trabalhe de forma vinculada a essas áreas e também engajamento do próprio paciente. Quem passou lá naquela primeira fase, por exemplo, de implementação de ações pensando nas metas, sabe o quanto que foi desafiador trabalhar com algo tão simples, que, assim, no primeiro momento parece tão simples, como, por exemplo, o uso de pulseiras de identificação. Então, de justamente os profissionais saberem o porquê de ter aquele uso da pulseira, os gestores investirem não somente em ter a pulseira, mas que ela fosse tivesse condições de uso no dia a dia dos cuidados relacionados na área da saúde, as instituições que trabalham junto aos hospitais saberem que também é importante ressaltar sobre o uso da pulseira. Então, eu posso, por exemplo, ser um prestador de serviço, mas se eu estou dentro daquele hospital e existe uma normativa, algo que direcione, uma evidência que coloque que essa pulseira é importante, então eu também tenho que trazer isso para a minha prática. E também os próprios pacientes, né? O porquê do uso dessa pulseira. Então, o engajamento já era uma situação, já era um tema muito complexo naquele momento, porque era tudo novo, uma política vendo com uma série de questões a serem discutidas, uma ruptura de algumas culturas, de paradigmas mesmo. Então, o engajamento sempre foi bastante desafiador. A implementação, então, das metas de segurança, porque muito se discutia por que trabalhar com uma meta, como, por exemplo, prevenção de quedas? Por que trabalhar com uma meta, com indicadores, com protocolos, sendo que isso, no entendimento de muitas, né, pessoas envolvidas, já era algo feito, já estava bom. Para que tanta exigência? Para que tantas questões a serem observadas? Para que orientar o paciente? Por que isso? Por que aquilo? Então, as implementações das metas era bastante desafiador naquele momento. Era necessário alguns recursos que talvez algumas instituições conseguiam ou não investir naquele momento, mudança de processo que geralmente acaba sendo o maior gargalo, porque envolve pessoas, envolve comportamentos, envolve vários alinhamentos, a avaliação dos resultados. Então, de fato, as metas, eu sempre, quando vou abordar esse assunto,
seja em palestras, aulas, na época que eu estava como docente, as metas, quando a gente faz a leitura, né, observa exatamente do que se trata, pensa assim, mas isso já é feito, isso é o mínimo, trabalhar com essas questões é a base, mas ainda assim, as evidências científicas traziam números exorbitantes, o quanto que cada uma dessas 6 metas tinham falhas extremamente graves e que acarretavam em perdas não somente para o paciente, para a instituição, mas no sistema de saúde como um todo. A complexidade entre cultura punitiva e cultura justa, não encontrar culpados, mas de fato fazer mudança de processo. E dentro da área da saúde, é muito delicado falar em relação de quem é a responsabilidade, de quem seria a culpa, porque nós trabalhamos com algo extremamente sensível, que é a vida de pessoas, saúde das pessoas. E quando uma determinada situação acontece, não preciso falar aqui, porque muitos de vocês sabem, mas quanto é desafiador, por exemplo, tratar com algo que chega à mídia, a questão da judicialização dos processos administrativos, processos civis que isso pode estar gerando, a própria questão da pessoa lidar com um erro que talvez ela tenha ali participado, né? Entender as falhas, como trabalhar com tudo isso. Então, é uma virada de chave muito grande em relação de não focar exatamente em pessoas, mas entender que existe a necessidade de trabalhar barreiras para que, seja eu, seja Heitor, seja Midley, se a gente for fazer esse processo, nós temos barreiras de segurança para poder seguir. Então, é para minimizar as chances de uma falha acontecer, independente de quem é a pessoa que está desenvolvendo aquele processo. A questão da cultura proativa e a cultura reativa, ou seja, procurar riscos, ao invés de apagar incêndio tentando corrigir falhas que já tenham ocorrido, já tenha acarretado em eventos adversos. Então, também é uma virada de chave muito grande. Quando nós estamos inseridos na rotina assistencial, ou até mesmo riscos que não são clínicos, mas têm implicação direta na segurança do paciente, pode ser que desenvolva um olhar um pouco viciado em relação do que acontece ao nosso redor e vai deixando. Ah, isso é normal, isso acontece, é porque o paciente era idoso, é porque o paciente era criança, era porque a infraestrutura não estava preparada, era por isso, era por aquilo, mas é de pegar tudo isso que temos a percepção quando estamos lá realizando os cuidados, seja em qual nível de atenção que for, seja em qual instituição de saúde que for, e pensar se isso pode acarretar em uma falha, em uma possível sequela, em algum tipo de problema, então eu já trabalho com isso antes que de fato venha acontecer. Então, é ser estratégico e também trabalhar de forma preventiva, ao invés de o tempo todo pagar incêndio, tendo que lidar com falhas que às vezes pode ser uma falha pequena e que gera consequências grosseiras, né? Questões bastante críticas. E aqui, em específico, para quem é da área de docência, mas não somente da docência, porque hoje todos os serviços de saúde precisam estar envolvidos com a questão de pesquisa e ensino. Então, como desenvolver pesquisas e também trabalhar com a parte de educação, seja educação continuada, educação permanente, educação em serviço, educação no nível de graduação, ensino técnico, pós-graduação, em relação à cultura de segurança, em relação à segurança do paciente, qualidade assistencial. Hoje mesmo nós temos programas que têm linhas de pesquisas bem estruturadas em desenvolver esses estudos, mas ainda tem muito a se caminhar. Então, hoje tem vários estudos que fazem diagnóstico de uma determinada situação, mas nós precisamos de pesquisas que tragam práticas que possibilite mudança daquela realidade. Tem práticas de ensino,
mas precisamos trazer isso cada vez mais atrelado com as realidades existentes dentro do Sistema Único de Saúde. Não passar aquele conteúdo somente porque está numa grade curricular, mas realmente gerar uma transformação e construção de comportamentos já, seja no ensino técnico, perdão, na graduação e na pós-graduação, e manter isso constante dentro do serviço, justamente para que a cultura de segurança se mantenha viva e constante. E após 10 anos, então, esses poucos desafios que já mencionei aqui, já superamos? Podemos dizer, não, realmente, depois de uma década foi possível saturar, né, já dá como vencido, então, hoje está tudo ok, podemos já ir para um outro nível? Infelizmente, não. Percebemos que, de fato, houve avanços gigantescos, entretanto, não podemos colocar todo mundo na mesma balança. As realidades diferentes, seja regionais, culturais, de infraestrutura, infelizmente, acabam tendo grandes repercussões se foi possível avançar ou não em relação à cultura de segurança, à implementação de práticas de acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, isso ainda está em desenvolvimento, ainda está em construção, não somente Brasil, né? Porque aqui nós temos o Programa Nacional, mas se for ver em outras realidades, ainda tem muito a se percorrer, ainda tem muito para se caminhar. Mais adiante, quando eu for falar um pouco sobre uma publicação recente da OMS, fica bem claro o quanto que realmente é um desafio global para poder avançar cada vez mais nas questões de segurança do paciente. E depois veio, então, a pandemia do Covid-19. Então, com a pandemia, pelo menos a percepção que eu tive é que, depois até vocês podem estar colocando no comentários, ou se não, a gente discutir um pouco mais sobre isso. O que ainda estava frágil, realmente acabou, em diversos momentos, até chegando numa situação de colapso. Porque, embora estivéssemos já vivenciado o H1N1, era uma situação extremamente diferente, a sociedade como um todo também estava num momento diferente, comparado com por volta lá de meados de 2010, 2009, quando teve o H1N1. Então, era um momento diferente. Então, sabemos que várias instituições precisaram dar uma pausa e reformular os seus processos voltados para a segurança do paciente. Alguns conseguiram isso de uma forma muito sólida, outros nem tanto. E a cultura de segurança está por detrás de tudo isso. Até onde já se tinha um amadurecimento quanto esse aspecto, e foi possível fazer adequações dentro dos processos, dentro da infraestrutura, a partir do momento de fazer o acolhimento e orientação dos profissionais. Então, foi diferente, né? Para algumas instituições foi um pouco diferente comparado com outras, dependendo da maturidade que se tinha para a segurança do paciente. Mas, de qualquer forma, da mesma maneira que uma crise pode revelar problemas latentes e aprofundar fragilidades, também pode ser uma oportunidade para repensar o que estava sendo feito, expandir e acelerar possíveis soluções. Então, se estamos de frente com esse problema, e é possível perceber que mesmo depois de uma fase crítica tende a se persistir, então não dá para voltar para trás. Realmente precisa se avançar, buscar alternativas, buscar soluções, buscar caminhos para que tal situação não permaneça da mesma maneira. Então, mudanças levam a novas ações, e novas ações podem, então, revelar novos desafios. Então, primeiramente, na questão da qualidade assistencial, foi um desafio e ainda está sendo um desafio por parte de diferentes serviços de saúde retomar o que já se tinha em relação à segurança do paciente, retomar as práticas, retomar as metas de segurança, retomar a cultura de segurança com os profissionais, retomar o engajamento dos líderes,
retomar as parcerias junto aos fornecedores, isso com um novo olhar, né? Não saímos dessa pandemia da mesma forma como a gente chegou nela. E daí, esse novo olhar, logicamente, tem a ver com o que passou em relação à pandemia, mas, repetindo aqui, o contexto que nós estamos hoje, enquanto sociedade, enquanto população, é outro. Então, tem a questão da inserção da tecnologia, tem a questão de acessibilidade a informações, a própria discussão sobre o acesso a serviços de saúde, pensar em indicadores, pensar em participação do paciente. São são novas questões que cada vez mais vêm sendo inseridas e depois a gente precisa pensar, a partir de agora, com esse fator novo, como promover segurança do paciente? Com essa questão nova a ser discutida, como ainda assim manter a segurança do paciente? Ela é a base, a cultura é a base, então tudo tem que estar alicerçado a partir dela. Então, cada novo fator precisa se pensar, então, em cultura. Segurança do paciente também diz respeito a acesso, igual eu pontuei agora, né? A questão do acesso à saúde. Hoje, se a gente for pensar em programa nacional somente focado em metas, as metas são importantes, mas vai muito além disso. Com a questão de todas as mudanças que nós estamos tendo hoje, o dar acesso ao que é necessário e dar acesso ao serviço, ao cuidado, ao que precisa ser feito com qualidade, é uma questão necessária a ser vista como segurança do paciente. Isso seja no serviço público, na iniciativa privada, seja numa clínica, aonde for. Então, promover segurança é justamente dar acesso ao que for necessário com segurança, com qualidade. Como que eu vou, então, fornecer aquilo que precisa ser dado, pensando em segurança? E quando a gente fala segurança, é evitar danos da forma mais segura, mitigando riscos. Como promover com qualidade, trazer satisfação do paciente. E o próximo item, que é a experiência do paciente, então é fundamental. É trazer a percepção da pessoa que está ali sendo cuidada para justamente redesenhar os processos assistenciais. Se o paciente é o foco, ele também precisa ser visto como ponto de partida. É muito delicado falar sobre segurança do paciente com o próprio paciente, porque às vezes a gente precisa abrir algumas caixas de Pandora que até então não se sabia a melhor maneira de abordar a possibilidade de falhas, abordar que o paciente precisa, em alguns momentos, também mencionar questões que ele percebe e que ele vai ter abertura para isso. Então, é um processo lento, mas que precisa ser feito já, né? Então, também com essa publicação da OMS, que eu vou falar mais adiante, experiência do paciente, eu acho que está sendo citada praticamente em todas as páginas. Heitor, que é expert no assunto, que também trouxe aqui uma palestra sensacional sobre o tema, hoje fica muito bem claro que não tem como avançar. Não tem como avançar pensando em qualidade e segurança sem ter o olhar, de fato, do paciente. A transformação digital, então. Hoje, isso se tornou muito rápido. O que até então era visto como uma possibilidade que talvez lá em 2030 tivesse, como por exemplo a telemedicina, hoje é uma realidade em diferentes serviços, diferentes estados, países. Então já a transformação digital não está sendo projetada para o futuro, ela já está sendo vivida agora, nesse momento. Então, nós temos a telesaúde, que hoje está sendo um excelente mecanismo justamente para dar acesso. Temos também a inteligência artificial, que entra muito na discussão, até onde que a inteligência poderá ou não substituir o trabalho humano na área da saúde. Entretanto, é inegável que hoje é muito importante ter acesso a informações
de formas compiladas, em tempo real, conseguir observar onde estão os meus problemas, se estou avançando ou não dentro de algumas metas. Então, é importante trazer o que o meio digital nos promove para o âmbito da saúde, porque nós precisamos, muitas vezes, dar respostas rápidas a problemas complexos. Então, a tecnologia vem como um mecanismo facilitador que pode justamente nos auxiliar, pensando em tudo isso que abrange o contexto de saúde hoje. Mas também tudo aquilo que é novo, é inovador ou que está em construção, tem também seus desafios. A questão da segurança dos dados, hoje, acredito que muitas instituições já estejam envolvidas na questão da própria lei de proteção de dados, o risco de golpes que se tem hoje por vazamento de dados. Agora também a discussão da própria inteligência artificial criar informações, como o ChatGPT. Então, tem uma série de questões que giram em torno das informações que hoje nós trabalhamos, que precisa de cautela. A necessidade de capacitar os nossos profissionais para poder lidar com toda essa transformação digital, porque é algo que vem para auxiliar, para que, de fato, seja um agregador, quem está manuseando tem que saber exatamente como trabalhar com isso. Tem que fazer um bom uso, logicamente, e também, para que se tenha resultados esperados, os resultados esperados lá no final, os processos têm que estar muito bem alinhados. Hoje, os nossos profissionais da área da saúde ainda precisam se apropriar bem dessas ferramentas. É algo que ainda está em construção. Se a gente for pensar já nos cursos de formação dos profissionais, ainda não se discute tanto tecnologia, transformação digital, embora seja uma realidade que todos nós temos contato assim que entramos nesses serviços. Então, é necessário a capacitação do profissional e, uma vez que isso esteja já sólido, como fazer manutenção dessa segurança dos dados. Recentemente, acabou tendo bastante discussão em torno de uma carta assinada por vários empresários envolvidos na área de tecnologia, onde eles estavam pedindo como se fosse um stand-by no desenvolvimento de algumas tecnologias, pelo menos o que eles estavam alegando, é pensando nas questões éticas, porque todo lançamento digital pode gerar grandes repercussões na vida das pessoas, inclusive no âmbito de saúde. Então, é de fato necessário cautela. Temos também a questão das fake news, que explodiu no momento da pandemia do Covid-19, mas isso faz vez ou outra, temos lá notícias na mídia, informações que chegam até nossos estabelecimentos de saúde de situações infundadas que foram criadas talvez para gerar o caos, uma fase de negação, algo nesse sentido que tem implicação direta nos cuidados de saúde. Hoje, né, ainda se fala muito na questão de vacina, por exemplo, porque foi o último e principal alvo nos últimos anos. A inserção, então, das novas tecnologias. Aqui eu coloquei vários aspectos em relação das normas técnicas, aplicabilidade. Não adianta ter tecnologia de ponta se eu não sei de que forma aplicar no meu serviço, não tenho pessoas que possam estar fazendo isso e nem sei se vai apresentar o resultado que eu quero. Porque você pode, de fato, ter algo sensacional dentro do seu serviço, mas talvez não é aquilo que você precisa no momento. Então, precisa ser ponderado. O preparo do profissional para o uso, justamente porque cada dia é um produto novo, é uma bomba de infusão nova, é um medicamento novo, é um processo novo. Agora também alguns processos já são um pouco mais robotizados. Então tem que ter uma avaliação de qualidade. Essas tecnologias, de fato, se aplicam nesse contexto em que eu estou aqui trabalhando, em que a minha instituição está, como que eu avalio os resultados, está sendo bom, está sendo ruim, como que isso também vai ser trabalhado junto com o fornecedor dessa tecnologia, porque se o produto dele está dentro de uma instituição de serviço, cultura e segurança tem que ser importante para ele também. E orientação aos pacientes.
Então, voltando um pouquinho lá na telesaúde, é algo que, de fato, agrega vários resultados de avanço, mas o paciente precisa ser bem orientado em como fazer uso desse recurso para que, de fato, se tenha avanços, de fato, possa alcançar os objetivos. A questão da saúde baseada em evidências e saúde baseada em dados. Hoje a gente fala muito de indicador, 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 mas precisa voltar ainda um pouquinho lá daquilo, por exemplo, que a própria ONA trabalha. Esse indicador é coletado por qual motivo, qual que é a aplicabilidade de eu investigar ele e qual o resultado que eu quero alcançar com ele depois. Uma evidência científica. Se eu quero trazer aquela evidência científica para o meu ambiente de saúde, tem aplicabilidade? Então, por exemplo, é um estudo norte-americano. Pelo fato de trazer bons resultados, ainda assim se aplica numa realidade brasileira? Somos populações Não, diferentes. Helena, não é para ficar colocando a mão. Então, Ó, é não pode, necessário ó lá, ó, tá acompanhar estragando. para saber se, Aí de ele pegar fato, sua algo que é perna. muito válido em um contexto, para nós também se aplica. A questão dos indicadores. Eu coleto esses dados, mas eu utilizo ele depois para uma melhoria contínua dentro do serviço, dentro do meu trabalho em equipe, ou é um dado coletado por ser coletado, né? Então, de fato, a gente precisa não somente valorizar as informações que colhemos, mas também aplicar elas pensando em algo para agregar ao serviço, para poder trazer um alicerce cada vez mais sólido para a questão de segurança do paciente. Então, quando a gente fala mesmo de pesquisas, tem toda uma questão de bioética envolvida, então é algo necessário, de fato vai trazer melhorias, de fato uma pesquisa realizada não vai comprometer o quadro de saúde do paciente, é algo que pode ser realizada dentro do serviço de saúde sem trazer implicações para as próprias rotinas do serviço, isso deve ser pensado. Eu que trabalhei na docência na área de pesquisa, é algo muito delicado, porque não é somente fazer para se alcançar um determinado resultado, mas o próprio desenvolvimento da pesquisa em si tem que ter uma transparência muito grande e ter ali muito claro que nenhum paciente vai sofrer alguma consequência, ou os próprios colaboradores que estão ali naquele serviço, pelo desenvolvimento daquele estudo. Então, a bioética ali tem que estar muito bem envolvida, quando principalmente se trata de estudos clínicos. Será que esse medicamento, de fato, agrega um bom resultado ou não? Essa terapia vai promover um bom resultado ou pode ser um risco de evento adverso para o paciente? A questão, então, da gestão dos indicadores, que eu já pontuei, ter os indicadores ali muito bem alicerçados, mas também que eles tragam de fato aquilo que vai agregar, as práticas respaldadas. Então, se eu estou fazendo um curativo a partir desse momento para tratamento de lesão por pressão, ele está sendo utilizado porque há evidências científicas que me confirmam que eu posso trocar produto A por produto B e o resultado vai ser efetivo da mesma maneira. Eu estou fazendo mudança nesse protocolo clínico, porque, de acordo com os indicadores, me apontam que talvez a porta de entrada do paciente precisa ser dessa maneira, ao invés de ser de outra maneira. Então, é justamente fazer algo alicerçado em informações sólidas. Isso é bastante importante quando a gente chega na questão da judicialização. Se porventura acontece uma determinada situação, a evidência que o serviço tem de que aquela prática foi realizada, mas de forma consciente, está justamente no respaldo. A partir de qual dado? A partir de qual evidência que nós, então, adotamos isso como uma boa prática? Se porventura acontece do paciente sofrer algum dano, o que vai ficar ali bem claro até onde foi fator do paciente, uma doença de base que ele tem, algum comportamento que ele tem, e aquilo que nós praticamos,
é o respaldo em relação à prática do que está sendo feito. Então, isso tem que estar muito bem claro. De ontem para hoje eu vi um vídeo mesmo em relação de uma enfermeira que vem sendo investigada se por acaso ela estava propositalmente retirando catéteres de bebês prematuros, né, dentro de uma UTI neonatal. Aqui não vou entrar no mérito de falar certo ou errado, mas enfim. E se porventura depois identifica-se que tem dados, tem informações aonde se aponta que essa troca dos catéteres era por conta de uma má qualidade do produto. Como que daí a gente consegue evidenciar tudo isso? Pode ser que foi feita notificação, pode ser que já tenha sido informado chefia, pode ter ocorrido diversos fatos que justifiquem que não foi algo proposital, e sim que possa ter sido uma conduta devido a um material de má qualidade. Não vou entrar no mérito porque eu não tenho detalhes em relação ao caso, mas tudo que a gente vai fazer, de fato, precisa de um respaldo. Isso é importante no âmbito de segurança do paciente, porque é prevenção de danos, é prevenção de incidentes. A questão do engajamento das equipes. Quando se fala de evidência, se fala de dados, é importante deixar claro para a nossa equipe. A partir desse momento, nós vamos adotar tal rotina, porque os estudos apontam que essa é a melhor prática. Às vezes, a gente não tem engajamento porque acaba apontando a seguinte questão: a partir de agora, isso vai ser assim, porque é para ser assim. Se você não dá uma justificativa, um respaldo, como esperar engajamento, se não soube explicar exatamente por que aquilo é necessário? É lógico que tem algumas práticas que são bem diretivas, né? Que não tem como ficar ali no momento de tanta discussão, mas quando nós fazemos mudanças abruptas dentro de uma questão assistencial, de um processo que implica diretamente nos cuidados que vai ser realizado ao paciente, a equipe tem que estar ciente, olha, é necessário que se mude, porque, de acordo com a American Heart Association, agora o processo em relação ao IAM é esse. É necessário que se faça mudanças, porque, de acordo com os nossos indicadores, ainda não está tendo uma boa adesão ao protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação. Então, trazer essas informações, inclusive para o próprio paciente. Uma situação mesmo bem simples e que às vezes gera diversos apontamentos. A questão da amamentação. Tem uma série de questões culturais em torno da amamentação. E nós recebemos pacientes de diferentes culturas também. Como que você vai pontuar para a mãe de um bebê qual que é a melhor prática no sentido de amamentação, se você não tiver informações ali que possa deixar ela mais tranquila e também se sentindo mais segura em relação daquilo que precisa ser feito. Só falar por falar não vai gerar engajamento, precisa então ter evidências ali presentes de que é algo sólido, não é somente o falar por falar. A questão da responsabilidade socioambiental. Então, a Misley pontuou algumas questões da área de ESG, que é a área onde ela trabalha. Confesso que eu não vou adentrar muito aqui, porque é algo que eu também venho estudando e conhecendo mais, a importância de tudo isso dentro do contexto de saúde, mas hoje grandes empresas já têm políticas, questões muito bem claras e muito bem estabelecidas em relação a ESG, segurança do paciente e qualidade da assistência. Então, ESG é uma sigla que gira em torno das questões ambientais, de impacto social e também de governança. Basicamente, é no sentido de promover boas práticas dentro de um âmbito social, pensando no próprio meio ambiente, na comunidade onde estamos inseridos, e isso tendo
uma noção, fazendo uma gestão de todos os fatores que estão presentes dentro de um serviço e que pode trazer, então, implicações de responsabilidades socioambientais. Qualquer coisa, depois me corrige também. Então, a gente pode até pensar, mas, Andressa, o meu serviço é um serviço de saúde. O que tem a ver? O meu serviço é da área pública ou da área privada. O que tem a ver com a questão, né, dessa responsabilidade, desse impacto social e ambiental? O nosso serviço pode ter a característica que for, mas ele está inserido dentro de uma sociedade, ele está inserido junto a uma população, ele está dentro de um contexto em que questões pequenas podem promover grandes mudanças no entorno. Então, quando a gente fala de descarte correto do lixo, é algo que tem uma responsabilidade socioambiental muito grande. Quando nós falamos em relação de obedecer determinadas legislações, tem uma responsabilidade socioambiental muito grande. E algo que já estava ficando evidente há um tempo atrás, e com a questão da pandemia, isso ficou ainda mais claro, é que quando falamos de segurança do paciente, nós estamos falando de segurança de uma população. O nosso paciente não foi somente aquele que estava lá na UTI, internado, demandando diversos cuidados. Segurança do paciente é do paciente que está fazendo uso de serviço de saúde aonde quer que ele esteja, dentro da rede. Então, quando nós falamos de prevenir danos dentro da área da saúde, eu posso estar lá dentro do meu ambulatório de especialidades, mas eu tenho que pensar no paciente que ainda está na unidade básica de saúde, que não chegou até a mim ainda, mas dependendo da mudança que eu faço no meu processo, isso pode repercutir no acesso à assistência à saúde que ele vai ter ou não. Se porventura eu estou numa instituição de iniciativa privada, mas que tenha contratualização com o SUS, as mudanças que se passam lá dentro pode repercutir também na rede de urgência e emergência, por exemplo, dentro do município. Então, é pensar num serviço, num trabalho, em um processo que repercute em tantas outras questões. Aos nossos clientes internos e externos, pode repercutir na vida dos profissionais, como, por exemplo, se eu forneço EPI adequado ou não, e pensando que essa pessoa depois ela tem uma vida social, vai estar junto à sua família, precisa estar em boas condições de saúde para poder ofertar segurança ao paciente. Então, é pensado de uma forma muito mais ampla. Então, tem a questão do descarte do lixo, tem a questão, por exemplo, se vai fazer diferença ou não, se eu mudo horários de jornada de trabalho. Então, não é somente aqui no meu quadrado, mas o que eu faço aqui que pode ter tantas outras implicações em torno aonde eu estou. Tem a questão também de compliance, transparência. Então, hoje se fala muito em processos, instituições de alta confiabilidade. O que seria essa alta confiabilidade? Transparência. Então, o que se passa dentro da instituição? Os processos estão bem alinhados e claros para todos os envolvidos? O paciente, ele tem acesso a todas as informações que ele precisa ter acesso? É algo bastante amplo quando a gente fala de transparência, alta confiabilidade, mas é justamente de entender que o que nós fazemos tem repercussão, tem questões envolvidas de promoção da saúde e bem-estar, mesmo que sejam com pessoas que não estejam necessariamente dentro do meu hospital, mas pode repercutir a vida deles. E a relação com pacientes e a relação com profissionais. Então, quando falamos de bem-estar, estamos falando do próprio cliente que está sendo atendido, mas também do meu profissional, que está dentro da instituição e que também, de alguma forma, pode ser impactado com as situações que se passam dentro do serviço. Então, hoje, por exemplo, ontem eu estava fazendo a leitura de um material, até compartilhei com os colegas do grupo da Rebraensp, sobre a PEC 10/2022, em que, de forma resumida, vem se discutindo sobre a iniciativa privada entrar
na parte de coleta e processamento de hemocomponentes, em especial o plasma. Qual é o impacto social, ambiental que isso pode ter, né? É uma mudança grande? Pensando em todas as legislações que tem em torno da gestão de hemocomponentes, pode ser uma mudança gigantesca. Então, é avaliar isso independente da pessoa, se ela vai estar doando o hemocomponente, se ela vai estar recebendo, se ela trabalha com esse material, se vai assistir o paciente com esse material. E aqui, então, eu trago o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente do período de 2021 a 2030. Então, é um material que foi publicado pela OMS, ali próximo, mais ou menos, de setembro do ano passado, próximo do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Foi traduzido por um grupo de estudo, de pesquisa da USP, se eu não me engano, no início desse ano. Então, é um documento que traz um plano de ação global focado em segurança do paciente no período de 2021 a 2030. Por que a OMS, então, lançou esse plano de ação global? Justamente porque, embora tenha se avançado em algumas questões, os números de óbitos decorrentes de eventos adversos ainda é exorbitante, os custos em torno desses incidentes que acontecem ainda são exorbitantes. Então, se faz necessário uma ação global, uma ação incisiva, que tenha diversas articulações para justamente fazer a eliminação dos danos evitáveis no cuidado de saúde, independente da onde esse cuidado esteja sendo realizado. Então, aqui eu trouxe a capa, né, digamos assim, desse material, depois até para os membros que estiverem no Hub, eu compartilho depois no Hub e fiquem à vontade para socializar nas instituições onde vocês atuam. E depois eu trago a visão geral, né? Essa página aqui do lado eu fragmentei em duas partes para ficar um pouco mais fácil para estar apresentando para vocês. Então, o que esse plano de ação traz? A visão, um mundo em que ninguém seja prejudicado nos cuidados de saúde e cada paciente receba um cuidado respeitoso e seguro, todas as vezes, em todos os lugares. Não é só o meu paciente que está internado comigo na UTI do meu hospital, não é só o meu paciente que está passando comigo no ambulatório, são todos os pacientes, onde quer que estejam, não sejam prejudicados durante a realização de cuidados em saúde. Então, aqui conta-se, então, com o apoio dos governos, das instituições de saúde, partes interessadas e a própria OMS, então, que estruturou esse plano global. A missão, então, impulsionar políticas, estratégias e ações baseadas na ciência, na experiência do paciente, na configuração do sistema e parcerias para eliminar fonte de riscos e danos evitáveis. Então, a gente tem que parar de pensar nesse quadradinho mesmo. A segurança do paciente na minha instituição, no meu local de trabalho, no meu setor. Tem vezes que é algo que já começa numa complexidade muito maior, numa instância maior, e que daí, no nosso serviço, tem continuidade. Mas é importante a gente pensar do paciente para além da nossa instituição. É depois ele em casa, inserido na sociedade, junto com a sua família. Quando pensar em segurança do paciente, também pensar na segurança do profissional da área de saúde, já que é ele, né? É ele que de fato executa no dia a dia a segurança do paciente. A meta, então, atingir a redução máxima de danos evitáveis devido a cuidados inseguros em todo o mundo. Então, aqui, esse plano global, ele tem como objetivos promover políticas para eliminar o dano evitável, como, por exemplo, o nosso programa nacional, as próprias diretrizes em torno do envolvimento do paciente e outras políticas também que se fizerem necessárias em âmbitos mais específicos, sistemas de alta confiabilidade, ou seja, com transparência, com alinhamento entre os envolvidos e que também os resultados que se façam ali presentes movimente melhoria contínua, segurança nos processos clínicos
Então, quando nós falamos de metas internacionais, algumas metas chegam nesse âmbito clínico, como, por exemplo, a medicação segura, né? Saber o que está prescrevendo para poder tratar uma determinada patologia. Mas agora a gente também precisa pensar em questões de falhas de diagnóstico, se por acaso a terapêutica indicada é a melhor a ser aplicada ou não, lembrando ainda lá na pesquisa clínica. Então, os processos clínicos agora também precisam ter um foco bastante importante. O envolvimento do paciente e família, então isso cada vez mais vai se tornar presente. Formação, habilidades e segurança do trabalhador da saúde. Então, aqui tem uma questão de responsabilidade social muito grande, porque quando a gente fala do trabalhador da saúde, não é só pensar nele enquanto, né, quem executa os cuidados, mas ele também é uma pessoa que precisa ali de uma série de ferramentas para estar exercendo o seu trabalho da melhor maneira dentro da sociedade, do contexto em que ele também está presente. A questão da informação e pesquisa e gestão de risco, sinergia, parcerias e solidariedade. Estamos inseridos em uma população com diversos serviços dentro de uma rede e precisa ter solidariedade. Uma pequena mudança dentro de uma rede de urgência e emergência pode implicar em questões drásticas em diferentes serviços para diferentes pessoas. Então, é necessário estar avaliando tudo isso. Será que depois, lá na frente, vamos pensar daí no processo de auditoria, de avaliação, de monitoramento, algo que eu deixo de observar, deixo de pontuar, deixo de tomar medidas em relação àquilo, a longo do prazo, como que isso vai repercutindo dentro de serviços ou setores que talvez não tenha nada a ver com auditoria, não tem nada a ver com monitoramento, né? Uso irracional de medicamentos, por exemplo. Quem está dentro do âmbito da auditoria muitas vezes consegue acompanhar questões como essa e fazer apontamentos importantíssimos para dentro da gestão da qualidade. Então, é todos, de fato, estarem envolvidos, setores administrativos, áreas de apoio, áreas assistenciais, fornecedores, prestadores de serviço, pacientes, família, então envolve muita gente. Como aqui citado nos princípios norteadores, né? Nos princípios norteadores, pacientes e familiares como parceiros dentro do cuidado. Embora pareça muito repetitivo, pareça assim que é algo chovendo no molhado, ainda é muito desafiador dentro do âmbito da saúde. Resultados por meio de colaboração, é ação conjunta mesmo, dados para gerar aprendizado, cultura de segurança, então esse sempre será um princípio norteador muito importante, evidência rumo à melhoria, políticas e ação, conhecimento científico e, mais uma vez, experiência do paciente. Se talvez para cada um de vocês isso possa parecer nada de diferente, a gente tem que parar para pensar. Se a OMS fez um plano de ação com quase 130 páginas que traga esses pilares novamente, talvez ainda não estamos nos resultados que queremos. Aqueles primeiros desafios lá do segundo slide, eles ainda existem. E agora nós estamos num contexto de sociedade diferente, com ferramentas inovadoras diferentes, com profissionais que chegam até o nosso serviço com culturas e comportamentos diferentes, e que todos têm que estar em sinergia, pensando, então, na segurança do paciente, de forma ampla, seja na referência contra referência, seja na questão do ESG, experiência do paciente, experiência do colaborador, pensando em possíveis pandemias, possíveis novas situações de crise, é expandir mesmo como todo e qualquer usuário do serviço de saúde sendo o nosso paciente.
E o dia 17 de setembro, então, Dia Mundial da Segurança do Paciente, que agora, em 2023, tem como tema envolvendo os pacientes para a segurança do paciente. Em alguns locais, vocês podem estar encontrando a tradução literal como engajando os pacientes para a segurança do paciente. Pode parecer repetido, mas ainda é desafiador. Então, esse é o foco das campanhas, desde a OMS, desde a Organização Mundial da Saúde, e também estimulando os serviços a trazer isso para cada vez mais para a nossa realidade, para o nosso contexto. O paciente, ele precisa estar envolvido, ele precisa estar engajado, porque ele é o foco. Ele é o foco, ele precisa ser o ponto de partida. Falamos muito de cuidado centrado no paciente, mas temos que ver quais são os mecanismos que utilizamos para que ele tenha vez e voz nos cuidados que são realizados. Lá dentro dos princípios norteadores da cultura de segurança, que é um dos cadernos da Anvisa, deixa muito bem claro que a cultura de segurança coloca, então, a prevenção de danos e a mitigação de riscos acima de interesses das instituições, seja qual instituição que for. Então, nós estamos nesse ponto de fato, dar valor àquilo que o nosso paciente nos aponta. Teve uma vez que eu assisti uma live, se eu não me engano, era uma anestesista. Eu não lembro exatamente do sobrenome dela, mas lembro que é a doutora Aline. Ela fez um apontamento extremamente importante que deixa claro como que ainda precisamos repensar a questão do paciente dentro dos cuidados mesmo. Não falo nem segurança, qualidade, mas dentro do serviço de saúde como um todo. Ela tinha pontuado sobre uma situação em que o hospital passou por uma avaliação de auditoria interna, passou por uma avaliação e depois foi apontado por diversas vezes de que o paciente não comentou que não foi orientado sobre risco de queda, não foi orientado sobre uso de pulseira, não foi orientado sobre cirurgia segura, e as pessoas pensaram, mas como que, né, isso não, como que não foi aplicado? Foi feito todos os passos, colocado pulseira, identificado cabeceira de leito, está registrado no pontuário, a informação foi socializada com a equipe, como que o paciente, né, informou que em momento algum isso foi feito? É porque fizeram tudo, só esqueceram de falar para o paciente que tudo aquilo que estava sendo feito era para a segurança dele. Então, eu coloco, ou dou a pulseira para o paciente colocar, mas eu não explico para ele o porquê daquela pulseira. Coloco lá na cabeceira dele que é um paciente com risco de queda, mas eu não explico para ele o que vem a ser risco de queda. Segurança que não é percebida é segurança que não foi feita. Então, se o paciente não tem essa orientação de que aquela conduta foi adotada, o porquê daquilo, cadê o engajamento? Para ele é como se não tivesse sido feito. Eu posso ir até meu paciente e identificar se por acaso teve demarcação cirúrgica, lateralidade, mas para ele é só um sinalzinho na pele que indica o local. Não tem tanto significado, sendo que eu não pontuo para ele exatamente o porquê de tudo aquilo. Então, realmente, podemos seguir todos os passos, colocar em prontuário, treinar a equipe, mas o paciente precisa saber o que está sendo feito e por que está sendo feito, porque senão, de fato, para ele não está sendo cumprido. Então, é justamente de repassar as informações, de estar engajando ele. E aqui eu trago uma frase, pessoas assim que já trabalharam próximo comigo, sabe, de campanhas que, junto com outras colegas de trabalho que a gente já realizou, uma colega, inclusive, sugeriu essa frase durante a campanha, porque, de fato, traz uma mensagem muito importante, que a gente nunca sabe os resultados que virão de uma ação nossa. Só que, se não tiver ações, já não vai ter resultados. Então, a gente pode até falar, mas isso é repetitivo, esse desafio é muito grande.
não estamos no melhor momento para isso, não tem estrutura, não tem como treinar a equipe, mas se a gente, de fato, repousar, né, usar de muleta essas questões, nunca vai ter resultados. Então, é necessário ações contínuas, mesmo que talvez não seja o ideal, mas pelo menos algo seja feito. Cultura é algo trabalhado de forma constante e dinâmica. Pode ser que nesse mês do Abril pela Segurança do Paciente, eu consiga fazer uma campanha sensacional dentro do meu serviço, dentro da minha instituição. Pode ser que lá em setembro não consiga ser algo tão grande, mas ainda assim, de alguma forma, a gente tenta no dia a dia trabalhar com essas questões, com os recursos que nós temos, com profissionais sendo engajados, né, colocando a importância deles para tudo isso, trazendo para perto, explicando, trazendo eles para a construção, para que de fato a cultura esteja ali presente a todo momento, porque senão realmente vai acabar sendo um discurso vazio, o paciente não vai conseguir perceber a importância de tudo isso, indicadores que talvez não vão me dizer muitas coisas, então se torna algo muito vago. Aqui eu trouxe para vocês alguns desafios, pode ser que na onde vocês atuem, né, algumas questões estejam bem resolvidas, outras ainda precisam ser feitas. Se tiver resolvido, excelente, o caminho é esse mesmo, a questão da melhoria contínua. Se há algo que ainda precisa avançar, tenha em mente que fazer algo já é um avanço muito grande entre o não fazer nada, né? Ah, mas idoso cai porque idoso cai mesmo. Lesão por pressão acontece porque na UTI tem lesão mesmo. A cirurgia do paciente precisou ser cancelada porque lá na unidade básica ninguém repassa a informação mesmo. Tal situação aconteceu porque esse fornecedor sempre entrega um produto falho e é assim mesmo. Então, sair um pouco desse patamar e pensar na cultura como algo constante mesmo. Então, agora eu abro espaço para perguntas, embora eu acredito que tenha me delongado bastante, mas aqui realmente é para promover algumas discussões. Fico aberta, né, como falei, para estar discutindo alguns pontos, troca de informações também. Agradeço mais uma vez pelo convite feito. O mês de abril pela segurança do paciente está aí justamente para que a gente possa dar uma pausa, repensar muito do que vem sendo feito. Não precisa esperar agora 20 anos, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, mas é algo dentro do dia a dia. O Dia Mundial depois, em setembro, vem aí, mas podem já começar as ações, as campanhas que considerarem necessárias nesse momento. A cultura é todos os dias. As datas a gente utiliza mesmo para poder repensar e reprogramar algumas ações, mas é todos os dias mesmo. Vou aqui, então, parar o compartilhamento da tela. Fico à disposição. Andressa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que o paciente, né, ele pode identificar o nível de segurança de um hospital? Hoje, eu penso que o nosso paciente, ele não somente pode, como ele deve ser instruído em relação do que vem a ser segurança do paciente. E o que é feito de ações nesse sentido? Então, por exemplo, a gestante, ela pode conhecer a maternidade, aonde ela estará internada para poder passar pelo parto, onde vai receber os cuidados. Durante essa visita, eu já posso fazer algumas orientações de boas práticas que vai estar sendo realizada a ela, e que se porventura ela não identificar ou perceber uma atitude contrária, que traga leveza o suficiente para ela se sentir segura e pontuar essas informações. Então, quando a gente pontua, né, orientar o paciente, a questão da literacia em saúde, que também é orientar o paciente, é todo momento explicar a ele qual que é a boa prática a ser realizada
o que poderia ser uma situação que destoa disso. Então, por exemplo, olha, enquanto estiverem aqui internadas, é necessário que vocês mesmos amamentem o bebê de vocês, né? Não pode a mãe amamentar o bebê do outro. Se precisar de complemento, né, é só acionar a enfermagem, que vai ser visto com a nutricionista. Então, quais são essas situações que não devem acontecer também e que tenha uma boa relação para que essas situações possam ser pontuadas. Então, é desde quando ele chega no serviço, pontuar o que irá acontecer, o que é esperado, qual é a boa prática. E isso exige alinhamento entre as instituições. Então, se eu vou fazer uma orientação lá na unidade básica de saúde, de algo que possa acontecer na UPA, no hospital, ou se é um serviço particular, filantrópico, vou explicar no ambulatório, no centro de especialidades, como que vai ser a cirurgia, tem que ter alinhamento, para que justamente eu possa orientá-lo de questões que ele vai ter uma expectativa, ele vai aguardar para estar acompanhando depois no serviço, no local onde ele vai ser atendido. Tá ok, muito obrigada. Pessoal, alguém mais tem uma pergunta para realizar para a Andressa? Tem no chat aqui. Eu tinha feito uma pergunta, né? Mas eu acho que ela já respondeu agora, que era o envolvimento do paciente e familiar, né? Na cultura da segurança do paciente, que seria isso, né? Compartilhar informações do tratamento, do início ao fim, né? Seria isso. A cultura do paciente é compartilhamento de informações. Ele saber o que está acontecendo do início ao fim do tratamento. Seria mais ou menos isso, né, Andressa? Isso. É de ter o conhecimento do que há de ser feito, quais são as políticas que a instituição adote pensando em segurança do paciente, né? Então, olha, o senhor precisa ficar com essa pulseira, porque mesmo que nós saibamos quem é o senhor, que o senhor esteja aqui nesse quarto, é um processo necessário, porque se porventura precisar ser alguém diferente ou fazer algum cuidado, a gente saber que realmente é o senhor. Até a identificação do leito também pensando nisso. E depois, né, em outras instituições que já têm implementados a questão do escritório de experiência do paciente, de participação do paciente, é justamente trazer representantes em que se possa perguntar, né? Tem a campanha até mesmo do Braintree, o que importa para você? Então, o que o paciente quer saber? Né? Porque ele chega inseguro. Ele talvez pode ficar com receio de perguntar, sem saber se é certo ou se é errado, mas às vezes ele tem ali algumas questões e que é importante saber. O que o paciente quer saber? Ah, Andressa, mas indicador é uma coisa muito complexa, o paciente não vai entender, é muito difícil. Uma deixa que geralmente eles pontuam. Esse médico que vai me atender, ele é bom? As cirurgias dele, né, dão algum problema? Eu poderia até falar para o paciente, não, pode ficar tranquilo, é um ótimo profissional, está em boas mãos. Outra coisa, se eu pontuar para ele, olha, no momento, dentro dos números que nós temos aqui, de cada X cirurgias que esse cirurgião fez, somente 2 o paciente precisou retornar e foi identificado que eram questões do paciente mesmo. Porque daí eu trago uma noção, né, realmente de evidências se porventura pode ter algum tipo de complicação ou não. Às vezes vai ter que explicar de um jeito até mais simples do que esse, mas precisa trazer esses dados. O paciente, por exemplo, pode ser que ele queira chegar na instituição e ver lá na recepção, por exemplo, o percentual de pessoas que passaram na instituição e se sentiram satisfeitas de estar internadas ali, né? Porque para ele é novo, é um ambiente novo. Então, faz bastante sentido para eles se sentem valorizados. Olha, teve a preocupação de me mostrar os números deles, né? Não ficou uma coisa assim escondida. E até mesmo quando a gente vai pontuar de erros que têm acontecido, de falha que tem acontecido,
estudos científicos mesmos pontuam que os pacientes acabam tendo não vou dizer assim, uma aceitação da falha, mas eles compreendem um pouco melhor o contexto do que aquilo aconteceu quando é esclarecido. Olha, teve um erro de medicação, foi feito isso de imediato. Nossa instituição já vem pensando em medidas nesse sentido para tratar a situação, pedimos desculpas em relação ao ocorrido, a partir desse momento vai ser feito tal tratativa, então, de deixá-lo ciente de tudo isso, porque ele é o foco. Então, o que mais vai preocupá-lo é saber, tá, e a partir de agora? O que vai ser feito, né? Qual que vai ser a conduta? Até mesmo se a gente for falar, olha, o profissional não tem um histórico de falhas, né? Não tem só foi uma situação pontual, eles conseguem até mesmo ver a questão do lado do próprio profissional, a questão até mesmo da segunda vítima, né? Aí fala, nossa, realmente, naquele dia tinha vários pacientes na UTI ao mesmo tempo que estavam descompensando e estava bem corrido para a equipe, né? Então, é trazer tudo isso, não numa forma de acobertar, mas para justamente ele saber o empenho da instituição para justamente ter a cultura de segurança ali presente. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui da Bruna Correia. Boa noite, Andressa. Sou graduanda de enfermagem e gostaria de dicas de como o enfermeiro pode engajar e conscientizar sua equipe de maneira eficaz nesses cuidados diários na cultura de segurança de todos os pacientes, sabendo da responsabilidade da gerência de uma equipe. O papel do líder, ele é crucial quando a gente fala de cultura, em especial também cultura de segurança, porque o líder acaba sendo mesmo o carro-chefe. Não é somente o transmitir informação, mas gerar engajamento é algo difícil. Difícil não no sentido de impossível, mas é porque precisa utilizar dos melhores meios para que fique evidente que ali é algo ser feito por uma pessoa que é o foco de todo o trabalho exercido dentro da instituição, e não somente porque a gerência quer, não somente porque é visita da certificação, é o entendimento que tudo gira em torno do paciente que está numa situação de fragilidade, na maior parte das vezes, quando ele se encontra num serviço de saúde, e que o empenho de cada um, além de ser muito importante, vai ser valorizado. Então, às vezes, o próprio profissional tem ali algumas dicas, algumas ideias que a gente precisa trazer quando vai trabalhar nessa questão do engajamento. É valorizar, inclusive, o que ele mesmo observa. Quando a gente vai trabalhar com equipe, até mesmo para quem trabalha com gestão de pessoas sabe, né? O ideal é que quando o profissional chega até nós, no primeiro momento já seja feita uma abordagem já na primeira semana, já na integração, para poder entender, conhecer e entender quais são as práticas de segurança dentro da instituição. Então, deixar esse profissional bem contextualizado de qual que é o alicerce de segurança do paciente que o serviço trabalha. Olha, aqui nós trabalhamos, então, com a questão das 6 metas, temos protocolos clínicos, protocolos assistenciais, esses protocolos devem ser seguidos à risca, embora tenha questões que possam ali se fazer necessário exceções, mas precisa ser dessa maneira. Se não for possível cumprir, é necessário pontuar para determinada pessoa. É importante que cada um de vocês aqui dentro da equipe saibam que o trabalho de vocês é essencial para que tudo isso se torne aplicável. Os treinamentos constantes, né? Não é falar de segurança do paciente também só na integração e depois nunca mais tocar no assunto, mas de tempos em tempos trazer até situações que tenham acontecido na prática e depois discutir com a equipe o que talvez poderia ter sido feito de diferente, ou que, se eles não tivessem tomado aquela conduta, poderia ter sido catastrófico para o paciente. É reconhecer o esforço e também, quando uma situação acontecer, fazer ali um briefing rápido do que poderia ter sido feito de diferente e o que a equipe acredita que tenha que ser
feito a partir daquele momento para que aquela situação não se repita. Hoje a gente sabe que dentro dos ambientes de cuidar da saúde acaba sendo uma dinâmica assim bem exaustiva em alguns momentos. Então os profissionais às vezes podem estar um pouco mais cansados, um pouco mais desanimados. O líder está ali justamente para poder dar esse suporte e também colocar ali para as pessoas, olha, vamos então discutir em conjunto a melhor forma de estar aplicando isso. E quando for situações um pouco mais incisivas, deixar claro que, olha, aqui precisa ser dessa maneira. Então, o profissional pode ser que ele não acredite naquela evidência científica, mas é a prática que o hospital escolheu adotar. Então, tem momentos que acaba sendo mais conciliação, outros de deixar claro que precisa ser feito daquela maneira, é uma norma institucional e algo extremamente necessário. Se vamos engajar o paciente, ver o paciente como uma pessoa que está ali para participar e contribuir. Às vezes a gente se depara com alguns comentários, mas vai ter que conversar com aquele paciente, ele é muito chato, a família pergunta demais, eles questionam tudo, quer saber de tudo, só quer falar se for com tal pessoa. Mas o porquê disso? Eles não estão no hospital o tempo todo. Às vezes, antes de chegar naquela cirurgia, a família já estava ali numa turbulência, com medos, com receios, com dúvidas, que é igual eu falei lá da segurança percebida. Como ninguém pontuou nada, ficou sem saber o que estava acontecendo daquela maneira. Então, por falta de orientação, as pessoas ali envolvidas, elas vão adotando alguns tipos de barreiras, porque talvez elas não se sintam tão seguras naquele espaço. Então, é de abordar mesmo no sentido de cooperação, de sinergia, porque senão a gente vai acabar criando diversas situações que depois nenhum líder talvez vai dar conta de suprir. Acaba sendo mais debates do que de fato pensando em melhorias. Então, é orientar, fornecer esse conhecimento, que nem sempre chega pronto, né, para a pessoa que está sendo inserida no serviço, fornecer esse conhecimento, deixar claro a importância daquele colaborador, que talvez ele pode se achar uma única pessoa, que talvez o trabalho dele vai fazer diferença nenhuma, e que, na verdade, pode ser decisivo para algumas questões, e depois também deixar claro que é necessário o alinhamento. Alinhamento seja por parte do paciente, o profissional que quer dar suas sugestões, junto com a liderança, a questão da transparência, uma comunicação bem clara e efetiva também, para que não fique parecendo que todo mundo está numa ilha. Hoje é justamente isso, tirar essa sensação de que todos estão numa ilha, sendo que, na verdade, a linha de assistência do cuidado é a mesma. Alguns estão mais próximos, outros mais distantes, mas acaba sendo a mesma. Muito obrigada, Andressa. Já estamos nos minutos finais, né? Que passou um pouquinho aqui o nosso tempo, mas eu agradeço pela sua disponibilidade, né? Em estar agregando aqui esse bate-papo. Com certeza é muito gratificante para nós entender um pouquinho, né, dessa área. Todo mundo aqui tem que, mesmo que não seja da saúde, a gente tem que saber, porque uma hora a gente vai ser paciente também. Então, se alguém tem mais alguma pergunta, pode enviar aqui, mas a gente já está finalizando e o Heitor vai estar passando algumas novidades aí, né, Heitor? Mas eu agradeço novamente, Andressa, a sua participação, tá bom? Vamos lá, então. Acho que pode rodar a lista aí, Mileza, enquanto a gente vai falando. É importante ressaltar, pessoal, que vai gerar certificado, tá? Então, assinem a lista fazendo favor. Recadinhos rápidos, então, para a gente já finalizar as considerações finais da Mileza e da Andressa. Fica o convite a todos para participar, né, do grupo, do Hub. Tem o link disponível tanto no Instagram quanto no site também, para se tornar membros. Todos ainda que não estão mais do que convidados a participar e integrar o grupo também. Tá? Uma outra informação que no dia 9/5 vamos ter reuniões de membros e vai ser lá na Expo Engá, tá? Então já está o link também para fazerem a inscrição, todos convidados. E também no dia 10
vamos ter também um painel lá na Sociedade Rural, ou na Expoingá também, onde vamos ter aí alguns palestrantes, né? Algumas pessoas que vão fazer um painel de forma híbrida. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, acho que eu não vou conseguir o card. Mas, enfim, o card já está disponível no site também, vai estar no grupo. O evento é a estruturação da qualidade em serviços em saúde. Então, vamos receber 3 convidados, doutora Tereza Gurgel, que é conselheira de administração e head de inovação e tecnologia da Unimed Maringá. Também ela é membro do Hub, né, uma das conselheiras. A Alexandra Correia, que é enfermeira da gestão da qualidade, está aqui presente também. O Eduardo Rodrigues, que ele é diretor da TS4 Saúde, que é uma IAC acreditadora ONA. E quem vai moderar esse evento é a Juliane Paz, do IVES, que é o Instituto de Excelência em Saúde. Então, esse evento ele vai acontecer no dia 10 de maio de forma híbrida. Quem não conseguir se deslocar, né, até Expoingá também, consegue assistir de forma remota através do Zoom. Lembrando que quem fazer a inscrição até o dia 6 de maio vai receber no e-mail também todas as informações referentes à entrada no parque, tá? Quem vai ter a isenção nessa entrada para assistir o evento lá no auditório da Expoingá, certo? Então, acho que seriam essas informações. Contamos com todos lá. Agradecer, né, a presença da Milês também e da Andressa e passo para vocês para as considerações finais. Eu vou agradecer novamente a Andressa, vou agradecer o Heitor pela oportunidade que me apresentou o Hub, agradecer o Hub também pela parceria, o pessoal sempre muito proativo para ajudar em qualquer questão. Até indico quem não faz parte do Hub está entrando para o nosso time, né, para compartilhar informação, troca de trabalhos, conhecimento, experiências. E é isso aí. Agora eu passo para a Andressa. Bom, pessoal, agradecer mais uma vez, então, pelo convite, pela presença de todos aqui, aqueles que daí ficaram também até o final. Como eu falei, é muito gratificante estar tratando sobre esses assuntos e também, principalmente no Hub, que é uma iniciativa muito bacana e que, com certeza, tem muitos mais frutos ainda para colher. Esse painel dentro da Expoingá também vai ser excelente, com certeza. E fico à disposição. Eu estou colocando aqui no chat meu endereço de e-mail e também um arroba no Instagram, para quem quiser fazer trocas, então, de informações. Deixo aqui, então, o meu recado, que tenham certeza que a segurança do paciente e o paciente também conta com cada um de vocês, né, para estar promovendo cada vez uma assistência melhor, qualificada, e um sistema de saúde cada vez mais sólido. Então, né, que cada um de nós possamos fazer o nosso melhor e ter mais encontros como esse, né, tão enriquecedores, e que a gente também possa se conhecer um pouco mais. Pessoal, eu deixei o site do Hub, tá? Tá no chat aí para todo mundo, tá? E reforço o convite aí do Heitor e da Milês também para vocês poderem participar da reunião de membros, né, na Expoingá. Aí já tá o card, né, Heitor? Isso, tá o card da nossa reunião do dia 10. E lembrando também que no link da lista de presença, tem também para o pessoal aderir, né? Quem quiser participar de uma comunidade que a gente vai criar no WhatsApp para trocar informações a respeito do segmento de qualidade e segurança do paciente também. Todos convidados a participar. Então, agradecemos a todos, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Ficamos disponíveis pelos canais aí de comunicação do Hub também. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Tchau, tchau, pessoal. Tchau!